Nascida em 1862, Júlia Lopes de Almeida morou em várias cidades do Brasil e da Europa. Estreou na literatura em 1886 e é considerada uma das pioneiras a escrever literatura infantil no país. Pouco tempo depois, lançou seu livro A Falência, em 1901, que posteriormente se tornou o seu livro mais conhecido. A escritora foi inexplicavelmente esquecida pelo mercado editorial após sua morte em 1934. O seu livro ficou sem novas republicações durante 6 décadas. Mas depois relançaram seu livro em março de 2019. A partir daí, outras editoras seguiram o exemplo e desenvolveram novos projetos com os antigos sucessos da autora. A história do livro A Falência se passa no Rio de Janeiro e já começa contando mais ou menos como é que era a paisagem da época, essas coisas, o trabalho, o café. E aí eles vão pro escritório em que tá lá o Francisco Teodoro, que é o personagem principal da história, conversando com outras pessoas, entre elas o Inocêncio Braga, que era um homem que acreditava muito que a inteligência era superior ao trabalho. E ele aconselhava o Gamas Torres, que era um comerciante que estava enriquecendo muito naquela época. E isso gerava uma inveja muito grande por parte do Francisco Teodoro. O Francisco Teodoro era um homem muito conservador e o objetivo da vida dele era enriquecer. Então ele não teve infância, ele não teve mocidade, ele passou a vida inteira dele trabalhando para ficar rico. Certo dia ele teve uma dispepsia e o médico que foi cuidar dele falou que ele precisava ou se casar ou começar a viajar, porque ele não poderia continuar naquele ritmo de vida que ele estava levando. Então ele decidiu se casar. Ele conheceu Camila, que era uma mulher muito pobre que tinha família que vinha do Sergipe, e decidiu se casar com ela. Entre as condições do casamento, ficou estabelecido que ele mandaria dinheiro para a família dela no Sergipe e também que o irmão dela, o Joca, iria ficar morando com eles. O Joca tinha uma filha, a Nina, e a Nina ficou meio que como uma governanta da casa, porque ela ajudou a criar os filhos da Camila e do Teodoro. A família recebeu visita do Dr. Gervásio, que era um amante da Camila, e do Capitão Rino, que também era apaixonado por Camila, porque ela era uma mulher muito bonita. E nesses jantares tinha muito desperdício de comida, porque tinha muita fartura mesmo. Eles eram muito ricos naquela época. A Camila, ela não gostava tanto de visitar a família, porque ela não era tão apegada às raízes, mas ela tinha 2 tias, a tia Etelvina e a tia Joana. A tia Joana, ela era muito religiosa e ela vai ser muito criticada nessa obra, porque apesar de ser religiosa, ela não seguia os princípios da igreja, ela era uma pessoa má, assim. E a tia Etelvina também era muito mão de vaca e criticava muitas pessoas. Em uma das visitas que as gêmeas fizeram à casa da tia, acompanhadas pela Noca, que era uma criada da época, elas encontraram o Mário junto com uma amante francesa que ele estava na época, porque o Mário não queria saber de nada da vida, ele só queria saber de festa e de mulher. Isso tudo deixava a Noca muito preocupada, porque ela sabia que a Nina tinha uma paixão muito grande pelo Mário, e ela ficava muito triste com esses acontecimentos. Mas apesar disso, eles tiveram que voltar para casa, porque era terça-feira e esse era o dia das visitas, o que foi uma ideia do Dr. Gervásio. E é nessa hora que a gente percebe a grande influência dele sobre a Camila, já que ele passava muito tempo na casa e acabava influenciando muito nas decisões dela. Nessa visita do Dr. Gervásio, ele leva para Camila um romance e fala que vai contar a história dos dois, mas ela não aceita ler, porque por ela ser uma mulher adulta, ela sabia que as histórias da época, para ela, só teriam finais tristes. Ou seja, a gente pode perceber que eles também sabiam que o final deles não ia ser feliz. A história conta também como os dois se conheceram. A Ruth e o Mário, filhos da Camila, estavam muito doentes, e o Dr. Gervásio foi chamado para cuidar deles. E ele conseguiu curar os dois. Então a Camila sentiu como se ela devesse a vida dos filhos ao doutor, e ela passou a ter uma admiração muito grande dele. Ele já demorou um pouco mais para ter essa afinidade por ela, mas acabou também se encantando, e foi assim que o amor dos dois começou. Em mais um dia de visitas, o Dr. Gervásio vai até a casa deles e o Teodoro pede que ele olhe pelo Mota, que era um cara que trabalhava com eles. E o Dr. Gervásio aceita fazer isso, porque eles eram amigos e o Teodoro não tinha noção de toda a traição que acontecia. Então, o Dr. Gervásio vai até lá, mas acontece que o Mota morava num lugar muito pobre. E você vê as reações do Dr. Gervásio, ele ficou com nojo, com asco, você vê o tanto que tinha desigualdades sociais.
Depois, a Camila, a pedido do marido do Dr. Gervásio, vai conversar com o filho, o Mário, sobre a amante francesa dele, que estava realmente tirando muito dinheiro e ele estava acumulando muitas dívidas. E o Mário joga na cara dela que ele sabe de toda a traição que acontecia entre ela e o Dr. Gervásio, o que deixa ela muito apreensiva, mas apesar disso, ele promete para ela que não vai mais se encontrar com a francesa. Um dia que eles decidem ir passear no Netuno, navio do Capitão Rino, eles conhecem a irmã dele, a Catarina, que era uma mulher solteira por opção, muito à frente do seu tempo. Lá também eles percebem o quanto o Capitão Rino era um homem interessante, o que até então ele não se mostrava, o que deixa o Dr. Gervásio muito enciumado, porque ele sabia do interesse que ele tinha pela Camila. Nesse dia também, o Francisco e o Teodoro, eles têm umas divagações sobre a República e sobre a emancipação feminina. E lá é possível você ver como ele é conservador, porque ele é contra as duas coisas. Certa vez, quando a Camila e o Dr. Gervásio estão conversando, uma mulher vestida de luto passa e o Dr. Gervásio e ela trocam alguns olhares, o que deixa a Camila muito enciumada. Mas ele diz que não é nada, que ela é só uma mulher do passado e tudo mais, mas ela fica muito desconfiada e não acredita nessa história. O Francisco Teodoro já estava de saco cheio do Mário e do seu comportamento. Em um jantar, o Mário vai participar, mas no momento que ele vê o Dr. Gervásio perto da sua mãe, ele sai muito estressado. O Francisco Teodoro, que não sabia da traição, não entende esse comportamento e vai atrás do filho para questioná-lo. Ele não tem coragem de confessar para o pai sobre a traição, mas ele fala que não gosta do Dr. Gervásio. E o pai fala para ele não tratar ele assim e tudo mais, porque ele realmente não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Mas para Francisco Teodoro, aquele comportamento foi a gota d'água, ele não aceita mesmo, e assim que o filho sai, ele fala que vai trancar a porta e se ele não voltar depois das 10, ela não pode ser aberta por ninguém. Mas acontece que naquele dia estava tendo uma tempestade, e a Nina ficou com muita dó dele, porque ela era apaixonada por ele. E ela vai lá, abre a porta, e ele entende aquilo como um gesto de amor, mas ela infelizmente ficou muito nervosa e acabou saindo correndo e não deu certo. A Camila recebe a visita da baronesa da Laje e da Paquita, que era uma pessoa que estava muito interessada em se casar com o Mário. Depois disso, o Capitão Rino vai visitar a família para despedir-se do Teodoro, porque ele não teve coragem de se despedir da Camila. E ele decidiu que ele iria viajar e iria se afastar da mulher que ele amava, porque ele não aguentava mais aquela situação. O Teodoro recebe a visita do Inocêncio Braga, que vai propor para ele um negócio muito arriscado, que era o que ele sempre fazia, mas não era o estilo do Francisco Teodoro. Por outro lado, ele acaba aceitando, porque ele percebe como o Gama das Torres estava enriquecendo, então ele decidiu dar uma chance para aquela oportunidade. Quando a Nina fez aniversário, a Ruth acabou esquecendo, e as duas eram muito próximas, então ela ficou chateada e contou isso para o pai. E o Teodoro pegou e deu para a Nina uma casinha para que ela pudesse morar. E isso vai ser muito importante no final da história para o sustento da própria família. A Paquita e o Mário se encontram e o pai da Paquita, o Meireles, ele apoiava muito esse casamento, apesar do próprio Francisco Teodoro achar aquilo muito esquisito, porque o Mário não era um homem bom para casar. Mas o Meireles afirmava que se ele se casasse com a Paquita, ela ia dar um jeito nele. E foi exatamente o que aconteceu assim que eles se casaram. A família decidiu fazer um baile, mas ao mesmo tempo eles estavam reformando a casa. E a Ruth, cansada disso tudo, quis passar uma época na casa das tias. Mas chegando lá, ela se deparou com a Sancha, que era empregada da casa, apanhando muito da tia. E aquela situação deixou ela muito revoltada. E ela decidiu ajudar a Sancha a fugir. A gente entende que a Ruth era mais diferente entre eles. Ela era a que menos se preocupava com dinheiro e a que mais queria ajudar os outros, a que mais tinha empatia. Um dos maiores problemas da história é quando o preço do café começa a cair e a família Teodoro declara falência. A Nina decide colocar a casinha no nome da família para poder ajudar eles nesse período difícil que eles estão vivendo. O Francisco Teodoro vê tudo que está acontecendo e coloca a culpa de todos os problemas dele na República. Ele não aguenta a pressão de tudo aquilo e acaba atirando em si mesmo. E a Camila chega no quarto na mesma hora que ele faz isso. E ela sente uma culpa tremenda. E no funeral dele ela fica muito chateada, muito triste. E as pessoas acham que ela está encenando, porque todo mundo sabia da traição, menos ele. No funeral não pôde ter padre porque foi um suicídio e as tias já começam a pensar se vão ter que ajudar financeiramente e tudo mais. Então você percebe que a história realmente é muito realista, porque ela não mostra os sentimentos afetivos que as pessoas deveriam ter tido naquele momento.
Na casinha era a Nina que cuidava de tudo. É nessa época que o Mário volta da Europa, que ele tinha ido com a esposa dele, a Paquita, e disse que a Paquita já resolveu tudo, que as gêmeas iriam estudar com a baronesa da Laje, a Ruth ficaria com ele e a Paquita até ela encontrar o marido, a mãe se casaria com o Dr. Gervásio e a Nina iria voltar a morar com o pai. A Camila vai procurar o Dr. Gervásio para falar da ideia de casamento, mas ele confessa para ela que já foi casado com a mulher que estava de luto aquele dia, mas ele havia abandonado ela porque ela tinha enganado ele e ela se recusou a divorciar-se. Então ele não poderia se casar novamente. A Camila percebe então que ela sempre foi enganada, porque ele não teve a intenção de se casar com ela, ele estava apenas a usando. O Capitão Rini, nessa época, acaba de voltar das viagens dele. E numa conversa com a Catarina, sua irmã, ela pergunta para ele: "Você não vai atrás da Camila?" E então ele responde: "Pra quê?" Ou seja, ele também já havia superado aquele antigo amor. Portanto, a gente pode perceber que apesar desse final dessa história não ser feliz, ele é muito realista. Bom, antes de falar sobre o contexto histórico dessa época, é importante falar que a falência é um reflexo dos problemas sociais desse período. Ela se passa durante a República Velha, no comecinho do século XX, em que a economia do país era a base do café, né, da exportação do café, tanto que na obra o personagem principal, Francisco Teodoro, é um português que enriqueceu com a exportação desse produto. Nessa época também, o Rio de Janeiro é a capital do país, e depois da abolição da escravidão, ele ficou muito povoado por escravos, e isso serviu de base para a autora falar sobre isso de forma crítica, falando sobre o racismo e a negação de parte da sociedade em aceitar que a escravidão acabou. Nessa época também, o patriarcalismo ele estava consolidado, e esse sistema é que o homem era o provedor e fornecedor de bens materiais para sua família, enquanto a mulher era responsável pelo lar e pelos filhos. Então, a mulher ela não tinha autonomia nenhuma em casa, então, enquanto o homem tinha sua liderança, independência e autonomia total. Então, o autor também fala sobre isso de forma crítica. Bom, a obra A Falência ela foi publicada no ano de 1901 e ela apresenta características realistas, pré-modernistas e naturalistas. Por ter sido publicada na transição do século XIX para o século XX, é possível ver tantos estilos literários numa única obra. Bom, o enredo da obra ele se passa no ano de 1891, um ano que foi muito movimentado no Brasil, tanto politicamente, já que a República tinha sido instaurada há muito pouco tempo, e tanto economicamente, já que a atividade cafeeira era muito presente e movimentava muito o país. Além da Bolsa de Valores, que também estava muito movimentada nessa época. Bom, a obra ela tem uma tônica feminista, já que a autora, a Júlia Lopes de Almeida, ela era feminista. E entre todas as reflexões sociais, políticas, históricas, a principal pauta, a principal reflexão gira em torno do papel da mulher brasileira durante o século XIX. Por ser uma obra naturalista, ela apresenta o começo, o meio e o final muito bem definidos dentro do enredo. Assim como em outras obras realistas, não são pessoas os protagonistas da história, e sim uma situação como um todo. Por exemplo, em A Falência, o livro que a gente está falando, a protagonista da história é a falência e as consequências que ela trouxe para todos os personagens inseridos no enredo. Assim como no Cortiço do Aloysio de Azevedo, não são os personagens que moram no cortiço que são os personagens principais, mas sim o cortiço como um todo. Bom, não são os adultérios do Francisco Teodoro, nem as fofocas entre as pessoas do Palácio Teodoro que movimentam a história, mas sim os bens materiais e a ambição exagerada e as consequências que isso pode trazer para as pessoas. Bom, após A Falência, por ser uma obra feminista, a autora ela resolveu mostrar como isso atingiu Camila.
A Camila ela foi abandonada pelos 3 homens da sua vida. O Dr. Gervásio, o Teodoro, Francisco Teodoro, seu marido, e o Mário, que era o seu filho, inclusive. E que após isso, ela reúne forças, há uma união feminina entre ela e as 2 filhas caçulas para que ela consiga continuar em frente. Bom, é possível ver caricaturas, personificações das misérias brasileiras dentro dessa obra, assim como em diversas obras realistas. A gente pode citar, por exemplo, a dona Itelvina, que é uma mulher miserável. Ela rouba da sua irmã, a dona Joana, que é uma beata, mesmo que sendo viúva, ela movimenta muito bem a igreja, ela doa. E a dona Itelvina, mesmo não sendo pobre, ela rouba, ela não gasta dinheiro com nada. E elas têm uma empregada doméstica, que é a Sancha, e que é negra, e que, segundo a dona Itelvina, ela devia ser grata a ela por dar um lugar para ela trabalhar. E a gente pode ver nessa situação e na obra como um todo uma segregação racial muito grande. A gente pode ver na obra como um todo vozes feministas muito bem características. 2 são muito críticas para a época delas e são vistas na obra inteira como seres críticos, que são a Catarina e a Ruth. A Ruth, que é uma das filhas mais novas, e a Catarina, que é uma personagem que fez uma aparição num barco e que depois faz pequenas aparições, elas não aparecem muito, mas quando ela aparece como uma feminista assumida, vamos dizer assim, e que defende o voto feminino. Ela acredita que a mulher é um ser social, um ser político e que merece e que precisa exigir esse seu papel de cidadania, esse seu direito de cidadania. A Ruth é uma artista, é uma das filhas caçulas da Camila. Ela é uma artista, ela toca violino, enfim. E ela é a pessoa que fala para Sancha, que é a empregada doméstica da dona Itelvina, para fugir daquela situação, que era uma situação muito ruim e que ela não merecia passar por aquilo tudo. Bom, a obra como um todo, ela critica as diversas agressões contra as mulheres, independente de ser preta, branca, rica ou pobre. Ela mostra as agressões contra as mulheres como um todo. Em uma das situações, quando a Camila ainda tinha o Dr. Gervásio, ela nega um livro de romance que tinha sido dado para ela, que, segundo ela, um romance escrito por um romantista qualquer e que não sabia como a alma da mulher era, já que todos os romances, a maioria deles, da época, traziam uma mulher de caráter leviano, uma coisa dissimulada, e aí a gente pode, ela critica como a literatura romantista e a literatura em si, até o momento, já traga uma mulher muito estereotipada e padronizada de acordo com o machismo e o patriarcado. Bom, a obra ela faz reflexões sobre desigualdade social, patriarcalismo e escravagismo e os seus resquícios. E hoje, quase 100 anos depois da publicação desse livro, a gente ainda consegue ver os mesmos resquícios, os mesmos problemas, a desigualdade social, o racismo e os resquícios da escravidão ainda estão aí. E, logicamente, o patriarcado e o machismo. Então, apesar de ser uma obra antiga, é uma obra muito atual e que traz problemas muito atuais ainda. É isso. Obrigada.